Falta de material prejudica atendimento à população no ambulatório das feridas. No quadro Informe no Bairro, fomos até a rodovia Arquimedes Naspolini. Após grave acidente que resultou na morte de mãe e filho, o local continua sem sinalização. Grupo de juristas propõe criação de nova legislação brasileira. Prefeitura de Criciúma identificou loteamentos clandestinos na cidade. E no terceiro dia da série Bem-Estar dos Idosos, vamos mostrar as preocupações de filhos com relação à segurança de seus pais nas grandes cidades do país. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quarta-feira, dia 3 de maio de 2017. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A falta de material no laboratório de feridas da Unesc está prejudicando o atendimento à população. Essa situação está preocupando autoridades da cidade que tentam encontrar uma saída para o impasse. A jornalista Morgana Salvador nos traz mais informações. E no ano passado foi inaugurado na Unesc o ambulatório de feridas que estava atendendo toda a população de Criciúma. No entanto, existe um problema para a manutenção do serviço. Eu estou aqui com o vereador Júlio que vai nos trazer mais detalhes sobre essa situação. Vereador, queria que você relatasse, né? Como é que tá? Você que acompanhou de perto essa situação, né? Eu fui convidado para conhecer o ambulatório e aí eu presenciei uma realidade que até então eu não imaginava que estivesse acontecendo. Na realidade, o ambulatório que atende hoje 120 pessoas e tem mais 250 pessoas na fila, não consegue atender sequer os 120 atuais. E preocupado com isso, procuramos algumas autoridades estaduais para tentar criar uma forma, né? Buscar uma alternativa para resolver esse problema. E aí, entre uma conversa, uma viagem e outra, a gente começou a perceber que o problema passou a ser muito mais sério do que se imaginava. E aproveitando, imaginar pessoas que há 30 anos não têm uma ferida resolvida e com vergonha acaba ficando em casa, e essas pessoas que ali estão, esses anjos vocacionados que ali estão para atender essas pessoas, não conseguem dar a atenção que precisa por conta da falta de material. E aí eu conversei com a pró-reitora, a Sereta, a Luciane Sereta, a doutora Luciane, conversei com ela, e ela assumiu um compromisso comigo de assumir um compromisso pelo menos para os próximos 3 meses de material. Estive em Florianópolis, conversei com o deputado Rodrigo Minuto, que também se sensibilizou com a situação, já esteve no ambulatório também acompanhando de perto esse trabalho. E ele se colocou à disposição, através das emendas parlamentares, também liberar um recurso, pelo menos que para o médio prazo possa aliviar o sofrimento dessas pessoas. Qual seria, né, nesse momento, vereador, a sugestão para resolver esse problema de vez? Você já tem essa resposta? A minha preocupação momentânea é temporariamente, dar a oportunidade da condição do atendimento. Existem questões técnicas, que dentro da própria enfermagem e medicina que existe, que a gente não tem muito domínio dessa linguagem, até porque o nosso papel é jurídico, Mas tem sim, tem algumas alternativas que é rever a forma de liberação de recursos. A Franciele, a nossa secretária de saúde, esteve conversando comigo e ela também está entrando em contato, está muito sensível com essa situação e está procurando uma solução. E a solução está em regulamentar a situação das liberações mensais desses valores via Ministério da Saúde. E aí tem as questões técnicas envolvidas que eu não vou ameaçar dizer para não cometer nenhum equívoco, mas tem alternativas para que mensalmente a gente possa ter esse repasse baseado na produção. Muito obrigada, vereador, pelas informações. Morgana Salvador, para o Informe Região. Hoje, no quadro Informe no Bairro, fomos até a rodovia Arquimedes Naspolini. Passado uma semana do trágico acidente que vitimou mãe e filho,
nossa equipe constatou que o local continua sem sinalização. Confira. Uma rodovia que há mais de 20 anos se pede por sinalização devido aos inúmeros acidentes que já aconteceram no local. E até o momento, nada foi feito. Muitos acidentes constantes, no caso, com danos materiais. São 6 vítimas fatais em menos de 5, 6 anos. É bem preocupante, então a comunidade está muito mobilizada e vai ter bastante movimento. Faz uma semana que nessa rodovia faleceu a Sinara, de 32 anos, e o filho Nicolas, de 11 anos. Os moradores revoltados com a situação estão se organizando para realizar diversas ações para que uma postura seja tomada naquele trecho da rodovia que já vitimou tantas vidas. E nada ainda foi feito no local, no caso, né? Então, acho que estão esperando mais acidente para depois tomar providência. E assim, a gente pede nós queremos a sinalização. Nós queremos achões, redução de velocidade, placa de indicações, que ali o local é muito perigoso e já vem bastante tempo, né, acontecendo os acidentes. A gente espera que eles olhem pela gente, a gente vai fazer os movimentos. Eles disseram que nós não tínhamos feito nenhum protocolo na STC e nem na prefeitura. Nós temos protocolo, nós temos prova. E foram feitos faz 10 anos que nós estamos pedindo. Uma das ações que vão ser realizadas é na Câmara de Vereadores, buscando o apoio do Poder Legislativo nessa luta que os moradores já estão percorrendo há tanto tempo. Segurar a emoção quando se fala de uma mulher ativa no trabalho com a comunidade, como era o caso da Sinara, deixa todos os envolvidos abalados. Tivemos até o convite dos vereadores para ir à Câmara dos Vereadores, né? Nós vamos levar um protesto, levar umas camisetas. Depois aí a gente vai pregar, vai fazer a indicação. A gente tem bastante apoio. Nós temos 2 deputados, nós temos o deputado Cleito Savaro, nós agradecemos a força que ele está dando. Nós temos também o deputado João Amin, que também esteve no local vendo o acidente. Então a gente espera, né? Os vereadores, o Salésio Lima também está desde o começo com a gente nessa luta. E nós esperamos que vai dar resultado. Dessa vez vai dar resultado. O senhor se emocionou? Assim, né? Não tem falta palavra. Para participar do quadro Informe no Bairro, basta entrar em contato com a nossa equipe de produção através do telefone 3442-2012, 3442-2012. Nosso e-mail é jornalismo@tvprimavera.com, jornalismo@tvprimavera.com. O nosso WhatsApp é o 985056342, 985056342. A seguir, Prefeitura de Criciúma identificou loteamentos clandestinos na cidade. Em meio à crise política que o Brasil vive, um grupo de juristas propõe uma nova Constituição, ou seja, eles querem uma nova lei máxima no país, mas existem posições contrárias em refazer a Carta Magna. A proposta dos 3 renomados juristas, Flávio Birrenbach, José Carlos Dias e Modesto Carvalhosa, foi apresentada num artigo no jornal Estado de São Paulo. No texto, eles afirmam que os escândalos recentes comprovam que o atual sistema político é inviável e que a Constituição de 1988 transformou a burocracia num obstáculo perverso para o exercício da cidadania. Entre outros pontos, os juristas propõem o fim do foro privilegiado, extinção de cargos de confiança e realização de consultas frequentes à população. O povo decidiria num plebiscito se quer convocar uma Assembleia Constituinte, um grupo voltado exclusivamente para fazer uma nova Constituição. A Constituição é a lei máxima de um país, apresenta direitos e deveres do cidadão e a estrutura do governo. O Brasil já teve 7 constituições. A mais duradoura foi a de 1824, valeu por 65 anos,
mas ainda era da época da monarquia. A Constituição que está valendo hoje é a de 1988. É relativamente nova. Foi aprovada logo depois do fim da ditadura militar. Este porta-voz de um instituto que defende a diminuição do tamanho do Estado afirma que, da forma como a Constituição foi feita, é difícil colocá-la em prática. De que forma que a Constituição que foi pensada em 88 nos trouxe essa realidade que a gente encontra hoje, onde 250 artigos que prevêem tantos direitos nos trazem a um país que hoje esses direitos praticamente não existem e os maiores beneficiados são justamente a classe política que se beneficia deles. A Constituição do Brasil ela possui 250 artigos e isso é uma enormidade sem propósito. Se a gente for considerar, por exemplo, a Argentina e Chile, que são países próximos aqui da nossa realidade, eles têm mais ou menos metade dos artigos. Então, tudo isso gera uma carga burocrática enorme para o país que beneficia quem cria burocracia, que beneficia quem cria leis e a população, que deveria ser o grande cliente, digamos assim, de toda essa máquina, fica em segundo plano. Ele afirma que a Constituição de 1988 exige um Estado grande, um governo cheio de atribuições. O direito à moradia, são todos direitos que implicam em desenvolvimento econômico, né? Em algum agente ali que vai construir um hospital e médicos que vão estar trabalhando e equipamentos que vão estar operando para beneficiar aqueles pacientes e que eles não vão surgir porque alguém escreveu um documento que eles deveriam estar lá. Este professor de Direito concorda que a chamada Carta Magna do Brasil tem falhas, mas afirma que existem outras saídas, como as reformas e emendas constitucionais. Sim, isso é possível ser corrigido para atualizar a forma da Constituição enxergar as relações sociais e principalmente as relações econômicas e a dinâmica da política, que mudou sensivelmente de lá para cá. Mas isso pode ser corrigido com emenda constitucional. Não vejo a necessidade de se estabelecer uma nova Constituição para corrigir esse tipo de problema. André Fígaro enfatiza que as constituições só são feitas em golpes ou em alterações radicais num país. E a gente não vive isso agora. A gente vive uma crise política grave. Eu acho importante repensar o país, eventualmente produzir algumas reformas constitucionais, mas respeitadas as regras básicas do jogo. Não zerar o jogo e começar de novo com uma nova Constituição. Atualmente, a Câmara dos Deputados discute uma reforma política. O parecer do relator Vicente Cândido, do PT de São Paulo, propõe a escolha de vereadores e deputados por distritos, voto em lista fechada, em que o partido escolhe a ordem dos candidatos, e mandatos únicos de 5 anos para prefeitos, governadores e presidente. Este outro professor de Direito afirma que temos uma Constituição democrática. Olha, a nossa Constituição de 1988 é uma Constituição muito boa, apesar dessas 95 emendas, e que se fosse cumprida efetivamente, se todos os poderes realmente cumprissem o que está escrito lá, o nosso país realmente estaria no eixo. Mas a gente vê que há várias situações aí em que a Constituição é um pouco deixada de lado. Isso realmente é prejudicial. A gente tem que ter essa cultura de respeito à lei e, mais ainda, de respeito à Constituição. Ele concorda que a reforma é a melhor maneira de resolver os problemas políticos do país. Apesar de todas as crises, não é o caso de se criar uma nova Constituição. Veja que criar uma nova Constituição, do ponto de vista jurídico, implica numa ruptura, de você criar um novo Estado jurídico brasileiro. Então, o ideal seria, nesse caso, você adotar outras medidas. São as reformas previstas na Constituição mesmo, as emendas constitucionais. Por esses caminhos, realmente, você conseguiria contornar aí toda essa crise. O governo de Criciúma acabou identificando loteamentos clandestinos na cidade. Ao todo, foram 15 locais irregulares encontrados. A reportagem é de Morgana Salvador. Até o momento, são 15 loteamentos irregulares identificados pela Prefeitura, mas o gerente do setor de divisão de parcelamento de solo da Prefeitura de Criciúma acredita que existem outros loteamentos que estão irregulares dentro do município. A gente realizou um voo em conjunto com o SAER, o Serviço Aéreo da Polícia Civil, no intuito de identificar essas áreas clandestinas que tem em Criciúma, que está se tornando uma prática bem comum.
O loteador, ele abria a rua e, sem infraestrutura nenhuma, sem qualquer aprovação do poder público, ele começa a comercializar esse lote. O caso regular, ele existe na cidade inteira, mas assim, o que chama mais atenção é a zona sul da cidade, ali a região da Vila Maria, São Domingos, Quarta Linha. A situação dos loteamentos criados de maneira irregular prejudica o planejamento e desenvolvimento do município, já que cresce de forma desordenada. O município nem sequer tem o controle disso. É como se aquela localidade, aqueles moradores, aquelas casas, elas não existissem no município. Então isso dificulta aí no planejamento da educação, da saúde, a própria infraestrutura, que normalmente é aberta uma rua e saem vendendo os terrenos e sem rede de água, rede de luz. A população pode ajudar denunciando situações que sejam similares como essa, onde os moradores não possuem a escritura e têm dificuldades em colocar serviços básicos, como a energia e a água nas residências. A gente sabe que tem bem mais, então assim, aqui se torna muito difícil para o município saber aonde que essas ocupações. Então se você comprou um imóvel e tu não conseguiu adquirir o registro, a escritura, pode denunciar aqui na prefeitura, na divisão de parcelamento de solo, que vai ser apurado a responsabilidade do proprietário. A seguir, no terceiro dia da série Bem-Estar dos Idosos, vamos mostrar as preocupações dos filhos com relação à segurança de seus pais nas grandes cidades do país. Assaltos, agressões, assassinatos. No Brasil, a cada hora, pelo menos 2 pessoas que têm mais de 60 anos são vítimas de todo tipo de violência. Mesmo quem esbanja a vitalidade deve receber todo o cuidado dos filhos. Acompanhe na terceira reportagem da série especial sobre o idoso. Tá tudo bem com o Júlio e a Maria. Ele com 82 anos de idade e ela com 78, fazem tudo sozinhos. Certo, mas os filhos não escondem que ficam preocupados. Não dá para dormir direito com a violência das ruas, que muitas vezes invade as casas. Eles têm medo de que algum descuido dos pais facilite a ação dos criminosos. A ideia inicial era que os pais morassem com um dos filhos, mas os dois recusaram. Dizem que não querem atrapalhar ninguém. Eu como pai, ela como mãe, a gente tem uma liberdade dentro de casa para sair para lá, para sair para cá. E se a gente for morar com os filhos têm filhos, né? São os netos da gente. A gente não tem aquela liberdade que eu tenho aqui dentro, apesar de eles serem meus filhos, né? Eu prefiro ficar com meu marido, no cantinho, e eles vêm, visitam nós, telefona todo dia. Então, maravilhoso. Estou sossegada. O impasse foi resolvido com a ajuda da tecnologia. A ideia foi do Wagner, um dos filhos. Ele mesmo instalou as câmeras de segurança. E agora, os 4 irmãos conseguem acompanhar em tempo real e de qualquer lugar do mundo a movimentação na frente e nos fundos da casa dos pais. E isso com acesso à internet. O aplicativo é acessível em smartphones ou computadores. É por isso que o Wagner acompanha tudo o que acontece na casa dos pais, mesmo a 20 quilômetros de distância. Como que vocês ficavam antes de colocar essas câmeras, a preocupação que era antes? Ligando de 20 em 20 minutos para os pais. Agora a gente dá uma olhada pelo sistema e faz aquela ligação diariamente, né? No nosso caso, a gente tem um irmão que mora próximo lá. Só que meu irmão é muito viajante, né? Mas sempre que ele pode, ele passa todos os dias lá. Para o filho, que é gerente de risco, esse foi um bom investimento. Mas não é 100%. Está faltando um detalhe muito importante. Tendo esse monitoramento, como que vocês se sentem? 78% tranquilo, tá? Porque seria o 100% se um dos filhos estivesse morando lá ou eles aqui conosco. Mas dentro das possibilidades, foi a melhor saída? Sim, melhor saída que a gente encontrou. O casal também aproveita para ver as imagens dos 4 pontos da casa. É mais seguro do que acompanhar o que acontece lá fora, através do portão. Para mim foi ótimo,
porque automaticamente a gente tem sempre 2 olhos, né? Mas quando surgem mais olhos, mais visibilidade, sempre é melhor. E a tranquilidade que a gente tem, né? Através da visão. Então você vai sair tranquilamente, qualquer barulhinho que tem, você não precisa estar abrindo a porta. Os filhos todos estão acompanhando também? Sim, exatamente. E qualquer coisa que surge, a gente já também se comunica, né? Agora, deixando um pouco a segurança de lado, seria bom que o Júlio e a Maria prestassem atenção no que diz esta médica da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Quando é a hora de convencer os pais de que é mais seguro voltar a morar com os filhos ou ir para um outro tipo de moradia? Sempre quando está todo mundo bem, né? Eu sempre falo isso. Quando existe uma fratura de fêmur e você precisa organizar um cuidador, uma escala de família para cuidar, já é tarde. As resoluções de emergência, elas não costumam ser ponderadas. Então, quando está todo mundo bem, quando o idoso vai fazer um check-up no geriatra, a gente já tem que falar, e se a senhora precisar de alguém? Quem que a senhora usaria como uma primeira referência? Com quem a senhora pode contar? Que tal um funcionário 2 vezes por semana para começar a criar um vínculo? Que tal fazer uma escala entre os filhos, para que cada dia da semana seja dia de um dos filhos? Isso quando a gente estiver bem, porque quando houver algum problema crítico, aí é muito difícil de alinhar essas questões. Bom, todo mundo ouviu, só falta colocar em prática. Mas e quando os filhos não têm dinheiro para pagar um aplicativo como esse e instalar câmeras na casa dos pais? Ou pagar um hotel 5 estrelas, como a gente já mostrou aqui? É o que você vai ver na próxima reportagem, na série O Bem-Estar do Idoso. E o Informe Região desta quarta-feira fica por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã, se Deus assim permitir.